Como é normal em qualquer software de trabalho, neste caso de desenvolvimento de imagem, nós temos também mecanismos de seleção de objetos. E eu vou fazer uma breve introdução aos principais mecanismos de seleção no Illustrator. De regresso aqui ao nosso Illustrator, nós temos já então criado aqui um novo documento com 2 artboards. E o que eu vou fazer aqui basicamente é mostrar os princípios básicos de seleção dos nossos objetos. Ora, eu vou aqui desenhar um retângulo e vou desenhar 2 elipses, neste caso uma deste lado, outra deste lado. Temos então aqui 3 figuras geométricas, basicamente, e que iremos ter a ocasião de ver como é que elas se produzem quando chegar à altura, mas de uma forma geral o que pode acontecer é o seguinte: para selecionar qualquer uma destas formas, nós temos aqui 2 tipos de seleção diferente. Temos aqui o Selection Tool e o Direct Selection. E eu vou mostrar qual é a principal diferença entre estes 2 modelos de seleção. Este aqui tem associado à tecla V, este aqui tem associado à tecla A. A tecla V, ou então aqui o Selection Tool, basicamente permite-me selecionar qualquer uma das minhas figuras geométricas e poder movimentá-las no meu espaço. Ele permite-me automaticamente também ter acesso aqui aos vértices de transformação. Isto é, eu posso aqui alargar, posso redimensionar, etc, etc. Posso mover aqui o meu objeto, posso rodar o meu objeto, inclusive, reparem, quando eu aproximo dali tenho este espaço para redimensionar, mas posso rodar o meu objeto aqui desta forma. No entanto, se eu quiser, por exemplo, movimentar os pontos que ajudaram a criar aqui esta elipse, eu terei que usar este mecanismo de seleção. E quando eu vou clicar aqui no interior, reparem como já não aparece aquele retângulo à volta da minha forma, mas sim o conjunto de âncoras, de pontos, vamos lhe chamar assim, o conjunto de pontos que permitiram então criar esta figura geométrica de forma automática pelo próprio sistema. E eu posso agora clicar em qualquer um deles para selecionar os pontos. Neste caso eu posso arrastar este ponto, reparem, posso selecionar este e arrastá-lo. Se eu for aqui junto deste ponto e tentar arrastá-lo de imediato, o que vai acontecer é isto: eu posso de imediato fazer esse tipo de arrastamento. No entanto, acontece o seguinte: eu cliquei fora para retirar a seleção. Se eu selecionar a minha imagem, ou neste caso a minha forma, reparem como os pontos estão apenas indicados como azuis, ok? Eu vou aqui até alterar a cor de fundo para nós podermos ver melhor os pontos. Reparem como é que eles estão ali então com o tom azul. Neste caso, se eu quiser arrastar, reparem como o sistema automaticamente não me vai deixar arrastar. Porquê? Eu estou a utilizar o Direct Selection, mas não cliquei em cima de nenhum dos pontos para tornar todos os pontos editáveis. E por conseguinte o que vai acontecer é que quando eu tento arrastar aqui, é a mesma coisa que eu agarrar no interior da superfície e arrastá-la. Ora, se eu quero alterar a localização das âncoras, dos pontos, eu tenho que clicar num deles, ok? De forma a que eles fiquem com um aspecto diferente, ok? E neste caso agora sim eu posso movimentá-los. Vamos verificar o que é que acontece aqui. Se eu clicar aqui, só um clique, reparem como os pontos automaticamente ficam aqui, uns preenchidos, outros não preenchidos, a branco. Ora, o que acontece é o seguinte: este mecanismo permite-me identificar quais são os pontos que estão selecionados, porque eu não tenho obrigatoriamente que mover apenas um dos pontos, ok? Eu posso mover mais do que um. E para isso eu vou utilizar ainda outros mecanismos de seleção, como por exemplo o seguinte: vamos imaginar que eu pretendo movimentar aqui estas 2 formas simultaneamente. O que é que eu posso fazer? Posso ter aqui uma ou a outra opção e basicamente o que eu faço é fazer aqui um marquee, portanto clico aqui fora, sempre a clicar vou arrastar o mouse do meu rato, o cursor do meu mouse, neste caso, peço desculpa, e quando eu largar o meu marquee, as 2 formas vão ficar selecionadas. Vão ficar selecionadas desta forma, isto é, utilizei aqui o Selection Tool, que me permite então redimensionar as 2 formas dentro desta caixa. Ora, no entanto, eu vou fazer aqui Ctrl Z, no entanto, reparem o seguinte: se eu utilizar esta ferramenta e usar o mesmo marquee, o que vai acontecer é
a seleção das duas formas, mas uma seleção completamente distinta, ok? Na prática o resultado é o mesmo, mas não me permite que haja aqui uma transformação dos pontos. Neste caso eu, se quiser, posso selecionar aqui, mas automaticamente todos os pontos da outra forma deixam de estar selecionados e eu agora posso já editar aqui estes pontos da minha forma. Muito bem. O que acontece também na seleção, à semelhança do que acontece com outras aplicações de edição de imagem, é a possibilidade de eu utilizar teclas de atalho. Neste caso eu posso fazer aqui um clique e se eu quiser associar também à minha seleção esta daqui, eu vou fazer aqui um Shift e vou clicar em cima desta imagem ou desta forma e automaticamente fico com as duas selecionadas. Se eu fizer Shift e clicar em cima dela, ela vai sair da seleção. Vamos ver o seguinte, vamos clicar aqui Shift e pressionar nesta e também pressionar nesta. Reparem como as imagens se podem mover independentemente de estarem em artboards diferentes. Muito bem, se eu quiser retirar daqui esta imagem, pressiono Shift, porque se eu fizer só um clique, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer rigorosamente nada, porque a imagem faz parte do grupo todo de imagens que estão selecionadas. Imagens, quando digo imagens, obviamente estou a referir-me às formas. Vou pressionar então Shift, clicar na forma que eu pretendo retirar da seleção e depois posso movimentar as minhas seleções como eu assim entender. Podemos também fazer seleções parciais de uma forma. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero alterar o posicionamento destes dois pontos. Ora, já sei que se eu selecionar esta função daqui, eu não vou poder alterar aqueles dois pontos dali. Portanto, eu tenho aqui uma seleção que me permite fazer um redimensionamento, uma transformação mais geral desta imagem. Mas imaginem que eu quero fazer aqui aquilo que se chama um smear, isto é, deslocalizar estes pontos um pouco mais para a direita. E, portanto, transformar isto numa espécie de um trapézio. Então, nessa circunstância, eu vou selecionar aqui o Direct Selection Tool e vou fazer uma aqui, mas só aqui por cima desta área que contém os dois pontos. E quando eu largar, o que vai acontecer é que só aqueles dois pontos é que foram selecionados. Se eu agora agarrar nestes dois pontos, reparem o que é que vai acontecer, eu posso automaticamente alterar o seu posicionamento, ok? E, portanto, reparem como nós podemos aqui facilmente selecionar, e se eu agora quiser selecionar só estes dois, vou selecionar só estes dois, e reparem como eu faço aqui esta modificação. Vamos experimentar entre duas figuras geométricas, reparem como eu selecionei aqui, e reparem como automaticamente o sistema me permite alterar a localização dos pontos de duas figuras geométricas distintas, usando para isso então o Direct Selection Tool. Eu vou aqui retirar estas imagens, ou estas formas, peço perdão, porque elas já estão a ficar um bocado gastas, e vou colocar aqui novamente uma nova elipse e um novo retângulo. O que pode acontecer aqui também é fazermos uma seleção utilizando o menu Select. E no menu Select eu posso selecionar e fazer o Select All, também tem associado a tecla de atalho Ctrl A, e quando eu faço Select All, ele vai selecionar todas as shapes, todas as formas que estão contidas no meu trabalho. Não propriamente neste artboard ou naquele artboard, é todas, ok? No entanto, eu posso fazer o Deselect, neste caso Ctrl-Shift-A, para retirar a seleção, ou basicamente poderei fazer simplesmente isto, clicando aqui num espaço em branco e automaticamente a seleção vai desaparecer. Se eu posso selecioná-los todos desta forma, é a mesma coisa que fazer um Select All. Claro que se eu não selecionar, se eu não tiver espaço aqui para fazer este tipo de marquee, é mais fácil fazer o Select All. Mas posso selecionar, por exemplo, só os do Active Artboard. Ora, o artboard que está ativo, neste caso, é o 1. O 1 é este artboard daqui. Então, se eu fizer aqui um Select All on Active Artboard, as duas formas vão ser selecionadas, esta vai ficar de fora. Mas vamos imaginar que eu agora quero selecionar todas as formas, exceto as deste artboard. O que significa para isso, por exemplo, se eu podia ter aqui mais um conjunto de formas, e eu quero selecionar, mas não as deste artboard, ok? E vamos imaginar que tínhamos imensos artboards, etc. Ora, vocês poderiam dizer assim, bem, se não queres selecionar a deste artboard, farás simplesmente assim. Ok, isto nesta circunstância em que estou a utilizar este tipo de exemplo. No entanto, se eu quiser retirar da seleção as imagens daqui, ou as shapes daqui, e só selecionar as dos restantes artboards, eu simplesmente terei que fazer o seguinte, vou selecionar estas daqui, desta forma, ou então fazer aqui um Select on Active Artboard, e cá estão selecionadas, e depois pedir no Select um Inverse. E o Inverse o que é que vai fazer?
vai inverter o mecanismo de seleção. Tudo aquilo que não tem seleção vai ficar selecionado, tudo aquilo que estiver selecionado vai ficar sem seleção. E reparem, eu vou fazer aqui o inverse e automaticamente as outras formas ficaram selecionadas. Temos depois também aqui o reselect, o etc. E, portanto, aqui o reselect vai voltar a fazer a seleção anterior, mas o que acontece aqui depois é o next object above, next object below, isto é, o próximo objeto acima ou o próximo objeto abaixo, o que quer dizer que se eu selecionar aqui e colocar aqui o select object below, o que vai acontecer, reparem, ele puxou para aquele lado. Isto não tem propriamente a ver com o posicionamento dos objetos, mas sim com a questão dos layers, que nós depois iremos falar aqui com maior cuidado. Eu vou agora aqui arrastar para este espaço para soltar, e o que acontece basicamente é o seguinte: nós temos aqui selecionado este, e quando eu clico em Select Above, isto é, selecionar acima, ele irá selecionar este objeto que aqui está, reparem. Ok? Cá está, e neste caso é este objeto aqui. Depois iremos falar com maior detalhe aqui sobre o painel dos layers, porque nós também podemos selecionar os objetos aqui diretamente através dos layers. Para finalizar este vídeo, vamos aqui a ver se nos escapou mais alguma coisa, mas escapou-nos algo que nós não iremos falar aqui para já, porque são já metodologias mais avançadas de seleção. Nós podemos utilizar aqui este marquee, vamos selecionar, por exemplo, 3 botões aqui, ou 3 âncoras, e reparem, eu posso agora movimentar as 3 e deixar apenas aquela ali ancorada, ok? Isto nunca poderia ser possível fazer-se com uma seleção deste tipo, conseguir selecionar os 3. Da forma como estão agora, sim, mas nunca seria possível fazê-lo, por exemplo, desta forma. Conseguir selecionar os três cantinhos do retângulo era impossível. E, portanto, nós podemos utilizar aqui o marquee, que nos permite selecionar, fazer aqui à mão livre uma seleção, permite-me inclusive vir aqui ao de cima, buscar mais um ponto e depois largar. E reparem como eu tenho agora, então, aqui uma seleção completamente maluca, completamente doida, ok? Para finalizar, então, chamar só a atenção que existem, então, mecanismos de seleção muito interessantes. Assim que eu tenho um objeto selecionado, eu posso no menu do Select fazer aqui um Same. O Same tem aqui um conjunto de várias opções. Algumas estão inativas, porque depende do tipo de shape que nós temos, mas, por exemplo, selecionar todos os que tenham o mesmo aspecto. E neste caso em concreto, todos vão ser selecionados. Ou à exceção aqui deste que tem, penso eu, uma linha ligeiramente mais grossa. Se eu alterar aqui a cor deste, por exemplo, para vermelho, aqui muito carregado, e alterar também aqui para um vermelho também muito carregado, portanto uma cor muito idêntica, neste caso esta não ficou idêntica, mas vamos já colocá-la aqui, vamos buscar esta cor aqui com o picker, ok, vamos aqui buscá-la, ok. O que vai acontecer então é o seguinte: se eu quiser selecionar com a mesma aparência, eu vou colocar aqui em Select Same Appearance, e o que vai acontecer é que são selecionados os objetos que contêm genericamente o mesmo tipo de aspecto, não em termos formais, em termos de forma, mas sim em termos de contorno e em termos de preenchimento. E depois lá iremos falar nisso quando chegar à altura certa. E portanto temos aqui o Same Appearance, Same Blending Mode, Fills and Stroke, Fill Color. Por exemplo, nós podemos ter aqui uma imagem que tem uma linha muito mais grossa do que outra, mas pelo facto de ter exatamente o mesmo verde, vamos aqui selecionar aqui o verde, neste caso aqui com o Color Picker, vamos selecionar o mesmo verde, mas ele colocou ali a mesma stroke, vamos baixar aqui a stroke e não fiquem a tentar perceber já o que é que eu estou a fazer, porque nós vamos falar sobre estes aspectos todos, ok? Do que é definir aqui a stroke, etc. Mas reparem, dois objetos aparentemente diferentes, mas que têm a mesma cor. O que é que acontece? Eu posso selecionar todos os objetos que têm a mesma cor, fazendo um Select Same e depois o Fill Color. E cá está, vai aparecer então aqui a mesma cor, portanto todos os objetos que têm a mesma cor são selecionados. E portanto há muito material que nós aqui iremos explorar à medida que vamos desenvolvendo os nossos conhecimentos no Illustrator, mas ficamos assim com uma visão muito geral sobre a forma como nós podemos selecionar os objetos.